o diálogo sempre foi forte e foi em razão desse diálogo que o projeto saiu de pauta. Estamos recebendo aqui o presidente do Sindicato da Construção Civil, André Bahia, que vai conversar conosco a respeito deste assunto. Presidente, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para o senhor. Foi uma vitória da sociedade, do contribuinte, que agora não terá que pagar esse aumento, pelo menos por enquanto. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores. Elivaldo Barbosa também. Tá. Eu não diria que foi... Qual é a câmera que está me filmando aqui, doutor? Pelo amor de Deus, tanto estúdio aqui. Pronto, obrigado. Câmera 1. Vamos lá. Não diria que foi uma vitória ainda, Joelson, mas eu acho que abriu espaço para um diálogo de um negócio que estava em regime de urgência, Elivaldo é professor nisso, para que se possa discutir alguma coisa que afeta frontalmente todos nós. Por exemplo, semana passada, todos nós fomos surpreendidos com um aumento de energia da ordem de 27%. Você ter mais 4% de aumento agora na energia, isso vai afetar toda a população. Combustível, está tendo aumentos sucessivos aí também, está 3,70 e pouco. Você ter novo aumento com carga tributária, além de diminuir a competitividade local. A gente recebeu ligação, por exemplo, de pessoas lá do sul do estado que mexem com o agronegócio, a infraestrutura lá muito difícil, o aumento de combustível lá para eles, Joelson, é duríssimo, de um vetor muito forte de crescimento que é o agronegócio. Então eu não te diria que foi uma vitória, foi uma possibilidade de conversarmos sobre um tema tão difícil, que precisa ser equacionado, e o que a gente está preocupado é que as medidas que estão sendo tomadas não estão na direção correta. Mais sério do que o aumento de imposto é o direcionamento das medidas. Como assim, presidente? Boa pergunta, José. A questão é a seguinte, e a resposta está dentro da própria lei lá, do projeto de lei. Veja, ele está pedindo para usar dinheiro de empréstimo para tapar o buraco de quê? Previdência. Da Previdência. Só que o buraco da Previdência é um buraco gigantesco. Se você pegar, Joelson, veja como que eu estou dizendo, por favor, preste atenção nisso aqui. Quanto é que a gente tomou de empréstimo, Elivaldo? Mais de 1 bilhão, né? Não chegou a 1 bilhão ainda não, é 700 milhões, né? Nas operações de crédito, mas a previsão supera 1 bilhão, mas aí, digamos assim, e a previsão já contratado em torno de 900 milhões. Quanto é o rombo da Previdência no ano? 1 bilhão. 1 bilhão. Se você pegar todo o empréstimo, só dá para cobrir um ano da Previdência. Está errado, Joelson. Essa direção não está certa, gente. A direção correta para a sociedade é tomar as medidas que precisam ser tomadas. Se você pegar todo o empréstimo, só vai cobrir um ano de rombo. E esse rombo ele é crescente. Elivaldo. Agora amanhã vai ter uma... Veja, eu tô falando alguma coisa assim, esquizofrênica, Não, na ponta do lápis está certo. Não está certo. Então qual é o encaminhamento, gente? Porque, veja, esse problema não é o governador que vai resolver só, não. O governador, nesse momento, precisa ter apoio político. Mas poderia ser um paliativo. Você cobrir ali um ano para planejar, ganha um ano de fôlego para trabalhar... Aí você vai endividar toda a nação piauiense em mais 1 bilhão... E logo, logo vai chegar de novo a conta e vai atrasar salário, vai atrasar os fornecedores. O problema não se resolve. Gente, quando você está com febre, não adianta só tomar analgésico, não. Tem que tomar antibiótico para matar a infecção. O problema hoje das contas públicas passam por 2 movimentos claros, Joelson, Elivaldo e caro telespectador. Está muito claro. Equacionar a Previdência e usar uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. De tudo que o Estado arrecada, Joelson, mais de 80% vai para a folha. Se a arrecadação não está subindo, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que você não pode ter aumento para a classe de trabalhadores do Estado. Como conduzir um Estado sob pressão da classe trabalhadora? Com apoio popular. E aí é que vai a capacidade de saber argumentar. Porque você não pode... Quantos por cento da população representa todos os funcionários públicos do estado do Piauí? Não dá 5%. Não dá 5%. Você não pode pegar 95% da população para sustentar 5%. Veja, o funcionalismo público, o Joelson falou certo, é fundamental. No Estado democrático de direito, funcionário público é peça-chave. Você, funcionário público, você é essencial para o desenvolvimento da nação. Agora, a crise ainda não chegou para o funcionalismo. O setor da construção civil, que é o setor que eu laboro, gente, faz pena ver os nossos trabalhadores. As nossas empresas estão quebrando. A gente está pagando um preço altíssimo pela crise. Eu vi pela mídia aí, classe do funcionalismo público, nessas condições, pedindo aumento de 10%. Não está certo, gente.
É questão de olhar e ver. Previdência é um assunto duro, espinhoso, Qual é o tema da Previdência? É o cara que está na carvoaria, é a pessoa da construção civil que a gente trabalha, que pega no cabo da enxada às 7 da manhã. Esse realmente, para se aposentar com 65 anos, é dureza, concordo. Mas o funcionário público que tem estabilidade, trabalha em torno de 6 horas, em média 6 horas, não é o funcionário público? Poxa, está com um rombo de 1 bilhão. Não pode se aposentar com 65 anos? Eu não, de uma coisa que é mantida por 95, somos nós que produzimos e pagamos impostos, de uma expectativa de vida que está caminhando para 80 anos de idade. Gente, reforma de previdência foi feita na Alemanha, onde nós temos... Agora, é só isso que vai resolver? Não. Agora, nós temos que ter um Estado mais eficiente, combater corrupção, ter empresários sérios. É toda uma agenda. Agora, nós estamos com um problema na mão aqui. Pois é, e esse problema aí que eu queria abordar com o senhor, que amanhã vai ter uma reunião lá na Federação das Indústrias com empresários, lideranças empresariais, e o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, que domina aí essa matéria que iria começar a tramitar hoje na Assembleia. Os empresários têm algum limite para discutir essa questão ou simplesmente afastam qualquer possibilidade de mexer na alíquota do ICMS? Elivaldo, veja, pergunta excelente também. Aqui na Cidade de Venda as perguntas normalmente são muito boas. A gente tomou conhecimento disso ontem, 3 horas da tarde. Rapidamente fizemos reunião de urgência. Ontem à noite aproveitamos um evento na Federação da Indústria, nos reunimos e dissemos o seguinte: nós temos que nesse momento parar lá na CCJ. Foi o que a gente conseguiu. Automaticamente já marcamos essa reunião com o secretário Rafael. Então vamos escutar, por exemplo, para ele dizer pelo menos assim: com esses aumentos nós vamos arrecadar tanto, o rombo para o ano que vem é tanto, a gente estima que é... Para pelo menos ter um norte. Você acha que faltou transparência nessa tramitação, na medida em que ela foi incluída num projeto de lei do Refis e ali meio que camuflada, passou como um projeto de urgência? Eu não teria feito assim. Eu acho que o que falta à política brasileira, não é só aqui no Piauí, é enfrentar os problemas de frente. Eu não faria, acho que não. Como é um refis que passa um sinal de que vai ajudar e camuflado você traz um aumento de impostos para combustível, para telefonia e... qual é mais mesmo? Cigarros e energia elétrica. Eu não teria feito desta forma, tá? Não vou também chegar aqui e dizer e tudo, não sei também qual foi a intenção das pessoas em fazerem isso, mas talvez não tenha sido o melhor sinal. Mas acho que no todo, Joelso, isso aí agora nós temos que procurar união. O que a gente está querendo é dar as mãos com o governador para buscar solução, para não ter atraso para o funcionalismo desse Estado, que afeta também toda a economia, e não ficar enxugando gelo. Do tipo, usar dinheiro de empréstimo para cobrir rombo de Previdência, que só o rombo da Previdência é 1 bilhão por ano. Então isso não é solução de médio e longo prazo. O empresário gosta de previsibilidade, de poder empregar as pessoas e pagar as pessoas, de horizonte de médio e de longo prazo. Vamos dialogar, vamos ajudar o governador, vamos ver se a Assembleia passa aquilo que precisa ser passado para organizar o Estado, para garantir o salário do funcionalismo público, porque não adianta também o funcionalismo público ganhar agora e depois não receber lá na frente. Então tem que ser pensado o Estado como um todo, para que a gente volte a crescer e caminhe. O seu nome foi citado durante uma entrevista concedida pelo deputado Luciano Nunes, deputado estadual Luciano Nunes, como um nome possível para candidatar-se ao governo do Estado pela oposição. O senhor admite essa possibilidade? Eu admito que estou conversando, inclusive almocei quinta-feira passada com o deputado Luciano, ele é um líder do PSDB. Ele convidou o senhor para se filiar ao PSDB? Rapaz, ele foi muito educado, ele é muito, assim, muito fino, né? Muito de fina estirpe, né? Como diz a história aí. Ele não chegou a esse ponto. O que ele falou é que o Estado está precisando levantar novas lideranças para que o governador Wellington Dias não ganhe para o WO. Ele está só na disputa. E aí ele colocou, não, só o meu nome não, tem diversos nomes. O que ele imaginou é assim: você é um cara novo, que tem boas ideias, que tem se manifestado em prol do Estado, considere a possibilidade, porque nós temos que ter candidatura consistente para o bem do Estado. Não está se imaginando aqui um conflito e tudo, mas seria um diálogo na linha de como teve na França aí com aquele Emmanuel Macron, né? Que foi um camarada que ganhou, que está fazendo reformas na França, não é isso? Nada para essa linha de Donald Trump ou coisas dessa natureza, muito conflito, mas um diálogo em torno de ideias para poder, inclusive, agregar o governador Wellington Dias, que ele é candidato, e se ele ganhar, mas que saia dali com compromissos benéficos. Porque na democracia, né, Jorge, você que estuda muito, você tem que ter oposição. A pessoa ganhar por WO na democracia não é bom. Então a conversa caminhou
nesse diapasão, né, usando uma palavra bonita aqui para impressionar os doutores, nesta linha, ele com muita educação, e a gente está considerando o diálogo. Tive também com outras lideranças, não precisa citar tantas para não criar muita especulação. Citei o nome do deputado Luciano, porque o catedrático aqui citou, né? Citou na entrevista. E foi isso que ele me disse. Mas o senhor vai entrar na política, pelo que vejo. Rapaz, vontade no corpo todinho. Agora, o que é que acontece? As coisas precisam ter cabeça, tronco e membros. Não adianta querer entrar na política para fazer mais do mesmo. Se for para fazer, tem que fazer uma coisa diferente. Enfrentando os problemas de frente, tem que se entender como é que se negocia com a Assembleia sem lotear o Estado. Pena que essa reforma política que está aí é uma reforma meia boca. Para ver, se a gente entender a lógica de como fazer política saudável em torno das ideias, para dialogar executivo com o legislativo, sem ter que lotear, para poder enfrentar os problemas de frente com apoio popular, a gente entender uma brecha nisso tudo, é lógico que eu tenho vontade de tentar servir, mas só nessas condições. Afora isso, Elivaldo, eu prefiro esperar mais um pouco, ver o que é que vai acontecer no país, o que é que vai ser o desdobramento de uma operação Lava Jato dessa, como é que a corrupção vai ser combatida daqui para diante. Eu tenho 40 anos de idade. Agora, pode ser que o cavalo esteja passando selado na frente. Talvez seja uma oportunidade. Então, são todas essas dúvidas que estão na nossa cabeça, de uma oposição que tem nos procurado e também de diálogo com o próprio governador Wellington, que sempre a gente conversa com ele. É isso que está na cabeça da gente. Até março, né? Para filiar e até junho para... Mas se entender que não tem lógica, eu rapidamente procuro aqui o meu amigo Elivaldo. Elivaldo, não tem lógica no momento, mas um dia eu quero ter a oportunidade de servir o Estado. Não, vontade eu tenho. Agora é sério, eu preciso acho que a opção ter. Claro, tudo bem. Não adianta só entrar, Joias, por entrar. Entrar para quê? Preciso ver o desenho, a conjuntura. Conjuntura para ver se dá para entrar e servir. E aí, em servindo, fazer, por exemplo, o que Jaime Lerner fez no Paraná, o que Tasso Gereissati fez no Ceará. E aí você tem tantos exemplos. A cidade de Maringá, por exemplo, que são modelos que eu acho que ainda está acima do que a gente viu no Piauí, não obstante a capacidade de todos os ex-governadores, do próprio governador Wellington, que está aí, que é uma pessoa muito trabalhadora, mas eu acho que talvez a gente precise dar um salto um pouco adiante em termos da necessidade do momento. Tá certo. André Bahia, presidente do Sindicato da Construção Civil, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Sempre um prazer. Eu que agradeço, o catedrático, e tempo real. Tá certo. Obrigado aí por ter vindo.